Bom, galera, então dando continuidade aqui ao nosso trabalho, eu falei para você que dentro da gestão estratégica, a gente vai estudar o processo administrativo. A gente fala das ferramentas estratégicas, fala das matrizes de planejamento estratégico, mas a gente fala também, né, da questão da gestão, né, outras partes do processo administrativo, né? Eu já tinha falado da coordenação, a gente continua falando agora das outras partes do processo administrativo. Para você memorizar bem, aquele macetezinho, ó. P, D, O, C, C. Só para ficar bem claro na sua cabeça aí. Então, nós temos aqui o planejamento, que eu já falei dele, inclusive falei do planejamento estratégico e das matrizes. Nós temos a direção, nós temos a organização, nós temos a coordenação e nós temos o controle. Lembrando que eu já tinha falado anteriormente para vocês, né, que dentro do processo administrativo, planejamento é a função mais importante. As demais funções são consequências do planejamento. Então, a minha ação vai ser coordenada de forma que eu possa compatibilizar pessoas, setores e os recursos necessários. A coordenação evita a sobrecarga de trabalho. Só para ficar claro isso para a gente. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Organização. O processo de organização compreende as decisões sobre a divisão da autoridade, tarefa e responsabilidade entre pessoas e a divisão de recursos para realizar as tarefas. Curiosidade, fechando aqui em mim. Organizar e dividir tarefas, pessoas, setores e os recursos necessários. E um detalhe muito interessante também é que a função organização, ela tem como uma consequência natural a elaboração do organograma. O organograma é aquele gráfico que demonstra a estrutura formal. O organograma, ele é consequência da função organização. Divisão de tarefas, pessoas e os recursos necessários, essa divisão dá origem a uma estrutura. Essa estrutura, você tem um documento formal, que é o organograma. Compatibilizar as tarefas de forma que você tenha uma ação coordenada e você não tenha sobrecarga de trabalho, função, coordenação. Tudo bem? A organização também é consequência do planejamento. Você organiza a empresa, os seus setores, as suas atividades e as suas tarefas de acordo com aquilo que foi previamente planejado. No planejamento normal ou no planejamento estratégico. Beleza? Isso é importante, isso é significativo. Volta lá, próximo slide, acompanha comigo na tela. Nós temos aí, só para ilustrar essa parte, duas estruturas tradicionais. Uma linear e uma funcional. A linear está à sua esquerda. A funcional está aí no centro. A linear está na cor azul. A funcional na cor verde. Duas estruturas tradicionais. Consequências da função organização. Duas estruturas tradicionais. Ou, se você quiser, dois organogramas tradicionais. Então, linear. Professor, na estrutura assim, nas cores azul e verde, os dois são praticamente a mesma coisa. Parece que são a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Repare que entre o linear e o funcional, lá no funcional, existe uma linha cruzada. Linha cruzada de comunicação. Sabe o que significa dizer? No organograma linear, quem está numa parte da empresa, né, para se comunicar diretamente com o outro, tem que percorrer todo um caminho. Fecha aqui em mim. Presta atenção, hein? Organograma linear. Essa aula não é aula específica de tratar de estrutura organizacional. Como eu falo de planejamento, organização, coordenação, direção e controle, e eu falo da função organização, é só um lookzinho rápido, porque não é o foco dessa aula. Tudo bem? Então, olha só. A gente pega duas estruturas que, visualmente falando, a azul e a verde, são praticamente a mesma coisa. O que vai mudar
serão as linhas de comunicação. O fluxo comunicativo é que vai ser diferente. Organização linear. Não há essa comunicação cruzada. Não há essa comunicação transversal. Essa comunicação transversal, ela não existe. Essa comunicação transversal é inexistente. O que é uma organização linear? Estou aqui, quero me comunicar com esse camarada aqui. Comunicação tem que passar aqui no chefe, tem que passar aqui no centralizador. Tudo tem que passar na mão dele. Passa na mão desse aqui, até chegar aqui. Moral da história, tudo tem que passar na mão do centralizador. Você tem uma comunicação linear e uma comunicação com hierarquias diferentes. De baixo para cima, comunicação vertical, ascendente. Comunicação vertical, ascendente, do inferior para o superior hierárquico. Comunicação vertical, descendente. Comunicação vertical, descendente. Do superior para o inferior hierárquico. Não existe uma comunicação cruzada. Se não existe uma comunicação cruzada, significa dizer que as pessoas têm menos autonomia. Tudo tem que passar na mão dele, tudo tem que passar na mão do centralizador. Isso é uma organização linear. Na organização funcional, nós vamos ter essas linhas de comunicação cruzada aqui, ó. Na organização funcional. Linha de comunicação cruzada. Eu me comunico com esse comunica com esse comunica com esse. Tem que passar tudo na mão do centralizador? Não! Se não tem que passar tudo na mão dele, não é centralização, é descentralização. Aqueles que são inferiores hierárquicos têm mais autonomia. Ou seja, não precisa passar tudo na mão dele, porque eles resolvem o problema. Descentralização. Você tem uma comunicação mais cruzada, né? Você pode ter um fluxo que é um fluxo transversal, mais do que o fluxo linear. Isso é uma organização funcional. ênfase, descentralização. Moral da história, da comunicação linear para a comunicação funcional, existem diferenças básicas e a diferença reside principalmente aqui no fluxo comunicativo. Beleza? Sem dificuldade? Volta no mesmo slide. A organização linear, sua esquerda. Princípio da autoridade linear. Autoridade linear, única unidade de comando, generalização. Professor, por que a palavra generalização? Porque tudo tem que passar na mão daquele que está, camarada lá, que está lá na cúpula. Tudo tem que passar na mão dele. Se tudo tem que passar na mão do cara, que tudo está lá na cúpula dele lá, significa dizer o seguinte, ele não se especializa em nada. Ele é um líder genérico. Daí o nome generalização. Já na organização funcional, nós temos o princípio funcional. Autoridade funcional diluída ou variedade de comando. Especialização. Como não é tudo que passa na mão daquele camarada que está lá em cima, e os subordinados a ele têm mais autonomia, significa dizer que eles especializam-se cada um na sua função. Não é? A sua direita, para terminar, estrutura linear, ou seja, a mais simples de entender e implementar, é indicada para pequenas empresas em situações estáveis, você tem estabilidade, e quando concentra-se assessoria externa. Suas principais características são autoridade linear ou única, tem que passar tudo na mão daquele que está lá em cima, ele é quase um semideus, né? Formato piramidal, comunicação formal linear, centralização da decisão. Tudo bem? Já na organização funcional, à sua direita, é o princípio da funcional ou especialização. Não precisa passar tudo na mão daquele camarada que está lá em cima. Você tem uma autoridade diluída, porque você tem descentralização, você tem uma comunicação direta entre os diversos setores e você tem supervisão técnica. Tudo bem? Fecha aqui em mim. Então a gente viu, só para ilustrar bem a função organização, e a consequência da função organização, que é a estrutura organizacional. Consequência da comunicação. Estrutura organizacional formal. Beleza? Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Muito importante.
A estrutura formal, ela é consequência do organograma. Só que a estrutura formal, ela precisa conviver com uma estrutura informal. A estrutura formal está no organograma, está no estatuto, nas leis, na formação, representa os níveis hierárquicos, quem está subordinado a quem, quais as linhas de comando, é uma linha única de autoridade, é um duplo comando. Já a estrutura informal não é visível, ao contrário da formal. Ela, por sua vez, representa a rede de relações sociais existente na empresa. Relacionamento interpessoal, rede de relacionamento, forma com que as pessoas interagem. Ela surge espontaneamente, não é visualizada no organograma, complementa a estrutura formal, mais difícil de prever e controlar, representa as relações interpessoais da organização. Fecha aqui em mim. O organograma da empresa só representa a estrutura ou a organização formal. A organização informal não é descrita no organograma da empresa. O organograma da empresa só revela formalidade. A organização informal tem a ver com os relacionamentos interpessoais. Surgem espontaneamente. Entendimentos, desentendimentos, né? Bons relacionamentos. Líderes ou líderes em potencial surgem espontaneamente. Né? As pessoas têm conflitos, têm discordância de ideias, têm um clima social, têm relacionamento, têm amizade. Agora, só um detalhezinho que a gente estuda em gestão de pessoas, só fazendo um link. Eu preciso tomar muito cuidado com a minha organização informal, eu preciso ter um trabalho com ela por um motivo muito simples. Numa empresa existem as duas organizações, a informal e a formal. Um detalhe muito importante. A organização informal influencia diretamente tanto o sucesso quanto o fracasso da organização formal. Então, a estrutura informal, relacionamentos, desentendimentos, amizades, que surge espontaneamente e não está descrita no organograma da empresa, ela vai definir, né, diretamente tanto o sucesso quanto o fracasso da estrutura formal. Lembrando mais uma vez para acabar, organização informal não está descrita no organograma. Então, olhando o organograma da empresa, não dá para saber como que as pessoas se relacionam e o nível, o tipo de relacionamento que as pessoas têm. Não dá para saber. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Direção. Direção é sinônimo de comando. Então, dirigir é sinônimo de comandar. Tudo bem? Então, direção, sinônimo de comando, comandar pessoas, dirigir pessoas, determinar o que deve ser feito, ativar o comportamento das pessoas através de ordens. Dirigir significa determinar o que deve ser feito em cada ação para que os objetivos, está faltando um S, sejam atingidos. Fechando aqui em mim. Dirigir, comandar, comando, determinar o que deve ser feito, né? De forma que a organização atinja os objetivos. Objetivos pré-estabelecidos onde? No planejamento. Professor, a palavra direção e a palavra comando são palavras modernas? Não. A palavra direção e a palavra comando não são palavras modernas. Professor, qual é a palavra moderna que vem substituir essas duas palavrinhas? A palavrinha liderança. Liderança. A palavra liderança vem substituir a palavra direção. Claro que isso aqui é o processo administrativo tradicional. Mas a forma de gerir as pessoas hoje, mesmo que a pessoa esteja com a autoridade, está sendo substituída da direção para a liderança. Guarde essa informação. Informação importante. Beleza? Sem dificuldade? Volta lá, meu filho. Controle. Estabelecer padrões de avaliação. Acompanhar a operação da empresa, coletando dados relativos ao desempenho de cada setor, avaliando este desempenho em relação aos padrões, fixando correções no desempenho operacional da empresa. O processo de controle compreende as decisões sobre compatibilidade entre objetivos esperados e resultados alcançados. Fechando aqui em mim. Uma empresa, quando traça o seu plano de ação,
quando traça as suas metas, traça os seus objetivos, traça no planejamento. Só que, como o planejamento é flexível, é dinâmico, é participativo, quando a gente tem o planejamento pronto, o plano, que a gente coloca em ação, plano de ação, no decurso da execução desse plano, você pode ter problemas, você pode ter dificuldades. Se você pode ter problemas e se você pode ter dificuldades, significa dizer que esse planejamento tem que ser flexível. Se, muitas vezes, os objetivos pré-estabelecidos no planejamento não estão sendo atingidos, não estão sendo alcançados, a empresa precisa de correção. Ela precisa de mudar rotinas, precisa mudar processos de trabalho, de tal forma que ela consiga atingir os seus objetivos. Então, muitas vezes, lá na função controle, eu preciso monitorar os objetivos previstos versus os objetivos alcançados, e muitas vezes na função controle, se for o caso, eu preciso de ações corretivas. Preciso corrigir o que não está legal, preciso corrigir o que não está bacana, de forma que o planejamento seja executado, de forma que os meus objetivos sejam alcançados, objetivos previstos no planejamento. Finalizando a ideia, direção, organização, coordenação e controle são funções do processo administrativo e são consequências do planejamento. Função administrativa mais importante, planejamento. As demais funções organizacionais são consequências do planejamento. Então, elas se adaptam ao planejamento e contribuem para que aquilo que foi planejado, que virou plano de ação, possa de fato dar resultado. Beleza? Sem dificuldade? Show de bola, galera!